Sempre que a gente vai para a arqueologia ela comprova que a Bíblia ela não está errada, e assim como a ciência também, tá? Vou mandar um vídeo para vocês de um judeu, como é que eles? Judeu messiânico, que esse é um judeu que acredita em Jesus. Então eles têm o culto deles lá, tal, mas ele dá algumas explicações bem legal acerca da ciência, do que ela fala em relação à Bíblia. Foi bem legal. Eu vou mandar para vocês também, para vocês darem uma olhada. Genils que gosta dessas coisas, você vai gostar, Genils. É bastante informação. O livro de Juízes percorre o período da transição de nômade e uma federação organizada que os leva à monarquia. Todo mundo aí sabe o que é nômade? Sabe o que é um povo nômade? Para quem não sabe, o nômade, os índios eram um pouco nômade. Quando a gente vê aqueles índios nos filmes americanos, uma hora os índios acampam num território, outra hora eles acampam em outro lugar, daqui a pouco muda a estação, eles vão para outro lugar. Então, o período dos juízes era assim, eles uma hora estavam num canto, uma hora estavam em outro, uma hora estavam num outro lugar, não tinha um paradeiro físico, específico. Só com a divisão das terras é que vai... que eles vão fixar mais, né, parar num canto. Mas você vê com Josué, eles estão travando as batalhas, e aí logo em seguida eles veem esse período aí que eles vão fixar num canto, mas eles tinham isso, né, de ser nômade, uma hora eu paro aqui, para ali, e vão caminhando pela terra, até eles montar então a monarquia. Quando chega a monarquia, ele sai de um período que é chamado de tribal. Então, antes de vir a monarquia, o que era o período que eles viviam, que era o período dos juízes? É chamado de período tribal. Eles viviam em tribos, né? Uma família cresce e ali os filhos crescem, se casam e eles continuam ali. Só quando cresce demais, que aí ele vai formar o clã dele, aí se separam. Mas normalmente eles viviam em tribos, né? Tanto é que vocês vão ver, fulano é da tribo de fulano, ciclano é gibionita, ou seja, ele é da tribo daquele cara lá. Então, ou seja, aquele clã, ele cresce, ele se fortalece. Então, você é de que tribo, de que clã? Ah, eu sou fulano de tal. Então, sempre aquele fundador daquele clã, a tribo ficava com o nome dele. Vocês vão ver assim, às vezes vocês vão ver informação, esse é um salmo dos coatitas. Quem são os coatitas, né? Os coatitas é um cara que saiu da tribo de Levi. Então, são levitas que saíram da tribo de Levi, são coatitas. A narrativa dos juízes é a negligência das ordenanças do Senhor e a adoração a deuses falsos. Isso conduziu ao castigo, toda vez conduzia ao castigo. O arrependimento sincero os levava ao favor divino. Deus trata com as nações de acordo com as atitudes morais. Isso é muito importante. Veja que no Brasil, o Brasil está cada vez mais com a moralidade lá no chão, né? Toda vez que a moralidade vai lá no chão, pode ter certeza, a correção vem, o castigo vem e vem a cavalo. Então, está aí o período cíclico, para vocês entenderem melhor, né? O ciclo no período dos juízes, ordenança de Deus recebeu a ordenança, aí começa a pecar, aí vem o castigo, começa a clamar, Deus levanta um juiz, aí vem a libertação, aí negligencia nas ordenanças, começa a pecar de novo e fica nesse ciclo, né? Sempre a mesma coisa. Oi, aí aqui nós temos... Oi, pode falar, Eli. de tudo que o senhor explicou até agora, o Samuel está com uma dúvida. Pode perguntar. Ele quer saber se o senhor está numa zona segura. Que ele disse, ele está morando no Rio de Janeiro? É assim, quando a gente às vezes fala, né, é igual aqui,
O pessoal aqui, às vezes, eu chegava aqui, eu fui em São Paulo, é mesmo? Foi lá no centro? Que bairro você foi? Eu fui em Aparecida. Falei, não, você não foi em São Paulo. Então, assim, é a mesma coisa aqui. Então, o pessoal fala, você está no Rio? Não, eu não estou no Rio. Eu estou no estado do Rio de Janeiro, né? Aqui, Maricá, a gente está tão longe do estado do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, que a gente tem que atravessar a ponte. Só para atravessar a ponte para chegar em Niterói, já é 35 minutos. Sai do Rio de Janeiro, chega em Niterói. De Niterói até aqui onde eu moro, dá mais 40 minutos. Então, assim, eu estou bem longe do Rio de Janeiro, né? Tudo que vocês veem na televisão, aquela coisa toda, é para lá, para a cidade do Rio de Janeiro. No estado, nas outras cidades, não é bem como na cidade do Rio de Janeiro, não. Pra vocês terem uma ideia, até eu tenho pavor quando eu preciso ir até o Rio de Janeiro. Dificilmente eu vou, mas quando precisa, eu vou com medo, porque é brabo. O Rio de Janeiro não é para amadores. Tá? Então, sim, Samuel, estou numa cidade segura. Maricá é considerado uma das melhores cidades do Rio de Janeiro para se morar. Graças a Deus, né? Ainda bem. Ainda bem. Tava pedindo pra ir pro Rio de Janeiro quando eu cresci. Não mesmo, tá repreendido. Não. Você tá atrapalhando o curso agora, vamos voltar pro curso. Eu queria ir pro Maracanã. Ligando Maracanã? Maracanã, São Cristóvão. Dá para dar um jeito ir lá no Maracanã. Então tá bom, vamos lá. Vamos voltar pro curso que é melhor. Cronologia dos juízes, né? Josué e os anciãos. A gente tem aqui, Deus levanta, aqui no meio dessa coluna, não sei se dá para vocês enxergar bem, aqui nessa coluna aqui tem os juízes, tá? Aqui nós temos o opressor, quem era o opressor, quem era o rei daquele lugar de opressão, aqui nesse quadro. Aqui nós temos o período, e aqui nós temos a referência bíblica, tá? Aqui nós temos quem de que tribo é aquele juiz, tá? Então, esse quadro também é um quadro bem legal, e também, além disso aqui, nós temos outro quadro que alguns têm o local da batalha, né? Por aqui, Jericó, quem foi o juiz? Foi o Eude, né? Então, primeiro juiz, Otoniel, governou, quantos anos o cara governou também, isso é legal, 40 anos, aonde? Ele é de que tribo? Tribo de Judá, Otoniel, né? Lutou contra Mesopotâmia, né? Aí o que acontece? Os moabitas, então, vão oprimir o povo israelita, e o que vai acontecer? Deus vai levantar Eude, da tribo de Benjamim, vai ter uma batalha em Jericó. Logo depois, então, passa-se 40 anos, né, ou 80 anos, quer dizer, os filisteus, então, começam a oprimir o povo de Israel. Deus vai levantar Sangá, tá? E o povo vai ter aí mais 10 anos de bonança, de paz, de tranquilidade. Passou esses 10 anos, começa de novo, então, os cananeus, tá? E aqui também tem os anos de opressão. Os filisteus não tem quantos anos, mas os moabitas, 18 anos oprimindo, gente. Pelo amor de Deus. Os mesopotâmios aqui, 8 anos. E agora os cananeus, 20 anos oprimindo. Aí, Deus então vai levantar quem? Débora, tá? É da tribo de Efraim. E em Esdralon vai ser a batalha. E vai ter um período de 40 anos de tranquilidade. Aí depois da Débora, quem vai oprimir o povo? Os midianitas, tá? Os midianitas, aí Deus vai levantar Gideão, da tribo de Manassés. É bem engraçado, né? Porque primeiro ele levanta Efraim e Manassés, os dois filhos de Josué. Depois disso, então, vai vir quem? Uma guerra contra Abimeleque. Aí Deus vai levantar aqui Tola, da tribo de Isacar. Depois Deus vai levantar Jair, da tribo de Gileade. Depois Jefté, também de Gileade.
E aqui só que aqui no Jefté já é os amonitas que estão oprimindo. Tá? Ibzan, da tribo de Judá, Elon, da tribo de Zebulon, Abdon, mais um efraimita, né, da tribo de Efraim, e Sansão, da tribo de Dan. Tá? Antes de Sansão, aqui, ó, os filisteus oprimindo por 40 anos. É brabo, hein? Quando é oprimindo, no sentido de que você tem que pagar tributo, você tem que obedecer às leis do outro, é muito brabo, tá? Então, aqui nós temos os juízes, que Deus foi levantando, e nós temos aqui a divisão das tribos, onde está cada tribo, né? Interessante, não tem aqui a tribo de José, e não tem a tribo de Levi. Alguém perguntou alguma coisa? Eu. Pode falar. Pastor, a gente sabe que Israel foi um povo muito forte em guerra por conta de Deus, por conta do nosso Deus, né? De um Deus todo-poderoso, de um Deus que era valente na batalha e sempre dava vitória ao povo de Israel. O senhor falou em questão da opressão sobre o povo, né? Sobre pagar tributo, sobre isso, sobre aquilo. Então, na questão aí, então, o povo já tinha perdido essa potência, já tinha perdido, assim, como é que eu posso falar, meu pai? Na verdade, já tinha perdido, eu acho que o apoio de Deus nas guerras, né? Porque se entende que, como o tempo vai passando, o povo vai se afastando de Deus, e toda vez que se afasta de Deus, o próprio Deus permite outra nação oprimir a nação de Israel, o povo de Israel. Então, nesse período aí, nesse tempo aí, então, o povo estava sofrendo isso, estava sofrendo essa opressão por conta do quê? Vamos voltar lá. Cadê aquele desenho? Aqui, ó. O que acontece? Vamos pensar no Sansão, por exemplo, né? Deus levanta Sansão. Aí, Sansão vai lá e vence a guerra. Como você falou, Deus era com o povo, Deus pelejava na guerra. Aí o que acontece? Depois que Deus dava a vitória, aí vinha o relaxamento. Com o relaxamento, o povo abandonava Deus. Com o povo abandonava Deus, Deus levantava uma nação para oprimir o povo. Aí, depois de tantos anos sendo oprimido, aí o povo se arrependia e começava a clamar a Deus. E quando clamava a Deus, Deus ia lá, levantava um juiz, aquele juiz vinha, guerreava, obtinha a vitória, né? Ele alcançava a vitória, e aí quando ele alcançava a vitória, o povo agora tem paz. O povo com paz, passava-se usando com a morte daquele juiz, o povo se rebelava contra Deus novamente. Então, não é que o povo não ficava... Aqui mesmo é bem claro. Esse período, por exemplo, aqui ó, que eu coloquei aqui nesse quadro, né, 8 anos, 18 anos, 20 anos, 7 anos, 18 anos, 40 anos, esse período aqui é um período de rebelião do povo contra Deus. Sim, dá a entender também, pastor, porque assim, a gente vê que, quando Moisés liderou, Deus é o tempo todo com Moisés. Cara, quando Josué também lidera, Deus é o tempo todo com Josué. Aí parece que depois que Josué passa, aí entra, sabe? Aí entra aí que o povo começa a descambar. Tô fraco, tô forte. Tô fraco, tô forte. Opressão, clama a Deus. Passou a opressão, vamos pro mundo de novo. Vamos fazer, né? É mais ou menos isso daí. A gente vê que depois de Josué as coisas descambam. É assim. Toda vez que morria o líder, vamos dizer assim, o povo começava a pecar. Não tem mais líder, não tem ninguém, então vamos fazer a nossa vontade. Aí, por exemplo, morreu Josué. Então, o povo começou a pecar e ficou 8 anos na opressão. Aí Deus levanta Otoniel. Otoniel vem, vence a batalha, o povo tem 40 anos de bonança. Otoniel morre. Aí o que acontece? O povo entra em rebeldia, que não tem mais juiz, aí vem os moabitas e oprime 18 anos. Aí o povo se arrepende, chora, clama. Deus levanta Eude.
Eude vem, vence a batalha, o povo tem 80 anos de paz. Eude morre. Eude morre, os filisteus vêm e começam a oprimir o povo, porque quando o líder morre, o povo começa a fazer a sua vontade. Vai ficar um bom período aqui também, os filisteus oprimindo. Aí o povo se arrepende, começa a clamar a Deus, Deus levanta Sangá. Sangá, ele vence os filisteus e aí governa 10 anos. O Sangá morre. Aí vem os cananeus, porque o povo começa a pecar novamente, e aí vem os cananeus e oprime 20 anos. Aí o povo se arrepende, clama, Deus levanta Débora. Débora vai lá e dá a vitória, e aí Débora governa por 4. Travou, hein, pastor? Travou, tá travada a tua tela aqui para nós. Pelo menos para mim, para os irmãos também tá? Sim, para mim também travou. O dele tá reconectando. Eu acho que o Will caiu. Caiu a conexão dele. Ele não tá na chamada mais não. Vê lá no grupo se ele mandou alguma coisa. Não. Entendendo o que eu estou explicando, não? Sim, pastor, sim. Sim. Legal. Então, assim, é por isso que é cíclico, porque acontecia a mesma coisa. Aqui, levantou, aí começou de novo aqui, né? O povo, Gideão morreu. Ah, beleza, vamos ficar à vontade, vamos fazer o que queremos. Aí começava a fazer o que queria, aí Deus levantava assim uma nação, a nação começava a oprimir, o povo se arrependia, clamava a Deus, Deus levantava outra pessoa, levantou Tola. Aí 23 anos na bonança, o Tola morre, aí o povo começa a pecar de novo, aí a nação volta a oprimir, aí Deus levanta Jair, aí dá vitória, 22 anos. Então, sempre que alguém se coloca com retidão na presença de Deus, pode ter certeza que Deus vai dar vitória. Deus não vai deixar o seu povo na opressão. Aí, opa, deixa eu ver aqui, isso. Aí, de novo, o cara morre, né? Jair morreu, começa o povo a pecar de novo. 18 anos de opressão, os amonitas oprimindo o povo. Aí Deus vai lá e levanta Jefté. Aí Jefté governa 6 anos, Jefté morre. Aí, de novo, idolatria, pecado, opressão de novo dos midianitas. Aí Ibzan vem, 8 anos de bonança, morre Ibzan, cai de novo nas mãos dos amonitas. Aí Deus levanta Elon governa 10 anos. Aí morre Elon, o povo cai de novo nas mãos dos midianitas. Aí Deus levanta Abdom, aí governa 7 anos, morre, o povo cai na idolatria, Deus levanta os filisteus. Aí os filisteus oprimem por 40 anos. Aí desses 40 anos o povo começa a clamar, se arrepender e clamar, não é só clamar não. Tem gente que clama, mas não se arrepende, não vai resolver, não. Então, começa a se arrepender e a clamar, e aí, então, Deus levanta Sansão. E Sansão vai governar por 20 anos. Então, tá aí esses são os juízes, e de que tribo que eles são. Cada um tem a sua tribo, ó. Benjamim, Manassés, aqui é de Zebulon, Sangá, Naftali. Então, bem legal aí para vocês saberem de onde vem cada um. Então, aqui é outra coisa importante, ó. Aqui para cima é chamado de Israel do Norte. Toda essa parte aqui de cima, chamado Israel do Norte. E Judá, com meia tribo de Benjamim, é chamado de Israel do Sul. Aqui, mais uma vez, uma lista dos juízes: Otoniel, Eude, Débora,
Gideão, Jefté, Sansão, Sangar, Tola, Jair, Ibzan, Elon e Abdon. Esses aqui são juízes que governaram por pouco tempo, então aqui são chamados de juízes menores e aqui juízes maiores, tá? É pelo período de tempo que governaram o povo de Israel. Exerceram como juízes. E aqui estão as passagens que fala isso. Aí aqui mais uma lista dos juízes. Veja que eu falei aqui sobre 13 juízes, né? 13 não, 12 juízes. Vocês vão ver 12 juízes, e tem gente que fala que são 12 juízes, mas não são 12 juízes, tá? São, na verdade, 14 juízes. O pessoal desconsidera Eli e Samuel. Na verdade, Eli e Samuel também são juízes. Além de sacerdote, são juízes também. Com diferença de Samuel, que o Samuel é um 3 em 1. O Samuel, ele é juiz, sacerdote e profeta. O Eli é só juiz e sacerdote, ele é um 2 em 1. Tá? Então, o total são 14 juízes. Se alguém perguntar um dia para vocês, se cair no Enem, quantos juízes teve Israel? 14. Tá? Aqui vai falar do Abimeleque, mas Abimeleque não conta. E vai falar de quem mais aqui que não conta também. O Abimeleque não conta e o Baraque, que o Baraque, na verdade, quem conta mesmo é Débora, é ela que vai liderar. Tá? Então, são 14 juízes. Caiu na prova do Enem. Quantos juízes? 14. Quem não estuda vai dizer que são 12. Mas quem estuda sabe que são 14. Sansão mata leão, Sansão mata um monte com uma queixada de jumento, rebenta a corda, Sansão se apaixona, eita, meu Deus, vou beijar muito, dá umas bitocas na Dalila, aí até que começa a brincar com as coisas de Deus, e a consequência é perder o globo ocular. Então, brincar com Deus não vale a pena. Tem muita gente aí brincando com Deus, meu Deus do céu. Esses dias, minha mulher estava vendo aqui, apareceu o João Ribe Pedidim. Não sei se vocês conhecem, João Ribe Palharim, da Paz e Vida. Meu Deus, uma pedição de dinheiro. Gente, eu fiquei olhando, não acredito. Aí logo depois vem o filho dele, na mesma pegada, pedindo mais dinheiro, e é conta do Bradesco, e é conta não sei o que. Fala, Senhor, que evangelho é esse, meu Deus? E se você der tanto, você vai receber tanto, e não sei quem semeou 10 mil, recebeu 300 mil, 30 mil. Eu falei, meu Deus, um festival de barganha com Deus, como se tivesse isso na Bíblia, gente. Olha, é muito triste ver, viu? Eu fico indignado. Se eu tivesse recurso de equipamento, eu ia fazer uns vídeos mostrando o vídeo deles e desmentindo, porque é muito abuso e é um escândalo. Fica escandalizando o evangelho, gente. Aí você vai chamar as pessoas para ir para a igreja como? Se os caras mostram que ir para a igreja é só para dar dinheiro. E aí Sansão ele vai se arrepender, a força volta, ele derruba o templo dos camaradas e mata mais uma porção de filisteu. O autor de Juízes é desconhecido, por acreditar que a sua escrita é depois do retorno da Babilônia. Os incrédulos vão dizer que o livro são histórias. O que é isso? Muita gente diz que o povo de Israel, quando volta da Babilônia, eles estão sem pai, sem mãe, né? Ou seja, não tem história. Então diz que eles vão reescrever a sua história. E quando eles começam a reescrever a sua história, eles começam a criar heróis para a sua nação. Então, os juízes, o incrédulo, né, ele adora falar as coisas, o incrédulo vai dizer que os juízes são os heróis que o povo israelita inventou para fortalecer a sua nação. Então, esses juízes são, na verdade, mentira, né? Então, por isso que está ali escrito com um E e não com H, de histórias, né? Não é história, é histórias. Porque são invenções, eles alegam.
Só que não é bem isso que a tradição judaica mostra, tá bom? O livro de Ruth. O livro de Ruth narra a história de uma família que sai em busca de aventuras em tempos difíceis. Ou seja, o negócio ficou feio em Israel e uma família resolve, então, ir para uma outra terra, para um povo considerado amaldiçoado, porque é um povo que nasce do incesto, né, que é das filhas de Ló, que os moabitas são um povo amaldiçoado, porque eles nasceram de um incesto das filhas de Ló com seu próprio pai. E aí começa, então, toda a história, o desenrolar da história que acontece lá, mostrando a conduta de Noemi e a conduta de Ruth, né, uma moabita. Então, assim, mostrando, na verdade, a conversão de Ruth, como é uma coisa linda, como ela começa a entender e a buscar o Deus da sua sogra. 2 pontos bastante interessantes no livro de Ruth. No início, o machismo vai por água abaixo, porque o cara é o provedor, é o tal, e vai dar ruim. Ele morre. O casamento entre um hebreu e uma moabita, é o que está bem claro no livro de Ruth. O livro mostra que quem busca o Senhor o encontrará, independente de quem seja, independente de nação, de cor, de raça, de classe social. Se buscar a Deus, vai encontrar, porque Ele é um Deus de relacionamento. O livro levanta a questão do estrangeiro e é contrário à posição de Esdra. Então, agora eu vou fazer uma pausa aqui e vou mostrar um pouco da parte histórica, cultural e teológica do livro, né? Vou voltar aqui. Toda vez que alguém lê uma passagem bíblica, me incomoda muito a pessoa não saber pesquisar, ela não ter livros de história, livros sobre o judaísmo, livros do Antigo Testamento. Com certeza ela não leu nada, porque ela não traz informação nenhuma. Ela já pega aquele texto lido e ela já começa a aplicar. Então, aqui é isso, aqui é aquilo, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, tem que ser assado. Toda vez que alguém prega, antes de trazer a aplicação, primeiro ela tem que ir para o contexto histórico-cultural. Então, agora eu vou falar um pouco do contexto do livro de Ruth, para que vocês entendam um pouco melhor. Tá? Isso aqui é uma pregação que eu montei há muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar, sobre o livro de Ruth. Olha que coisa interessante. Tá? Uma frase maravilhosa da Ruth. Disse Ruth: não me mande ir embora, eu te seguirei onde fores, onde você pousar, eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde morreres, morrerei também. Faça-me o Senhor o que quiser se me separar de ti. Aí a história conta um povo que foi período de fome, então ele sai da sua terra natal e vai para Moabe, que é uma terra onde um povo considerado amaldiçoado. Aí o que vai acontecer? Vai morrer o Elimeleque, que era o personagem principal, ou seja, meu Deus é rei, morreu. A coisa começa a complicar. Os filhos, personagem coadjuvante, Maalon, que significa doença, e Quilion, que significa fragilidade, casam com mulheres estrangeiras. Ficam ali quase 10 anos. Morreram os filhos, Malom, doença, Quilom, fragilidade. Então,
a doença, meu Deus é rei, a doença e a fragilidade, morrem todo mundo. Ficou as esposas de Elimeleque, 3 viúvas, né? Noemi significa graça ou graciosa, que agora sai do personagem coadjuvante e passa para o personagem principal. Noemi resolve voltar para a sua terra, pois ouviu que o Senhor havia visitado o seu povo dando-lhe pão. Aqui eu aprendo uma lição, né? Tem hora que a gente precisa começar do zero, não há problema nenhum, irmão. Você começar do zero, deu tudo errado, começa do zero, não tem problema nenhum, não é feio. Feio é ficar prostrado ali, se lamentando e choramingando, tá? Noemi manda suas noras, Orfa, que significa costas, e Ruth, que significa amiga, voltarem para a casa de seus pais, e que o Senhor as abençoe. Elas eram apenas figurantes na história. As beijou e elas choraram. Orfa se despediu de sua sogra e vai embora. Ruth acompanha Noemi e se casa com Boaz. Boaz significa pela força. Com isso, sai da condição de figurante, passa para o personagem principal, nascendo assim o neto de Noemi, Obed. O filho de Ruth, Obed, significa servo. Para compreender melhor a história desse livro, precisamos saber quando o livro foi escrito. Ele é escrito entre o período de Esdra a Neemias. Então, o livro ele foi escrito provavelmente no ano de 458, 56, por aí. Por quê? Porque é o período que o Esdras e Neemias estão separando o povo, tá? Como assim separando o povo? Está mandando quem não é judeu ir embora. Imagina os casais, ele está separando os casais, gente, já está casado, tem filho, e ele está separando. E aí alguém fica revoltado e vai escrever essa história, mostrando para nós que eles estão errados. Porque se fosse assim, a Ruth não casaria com o Boaz, porque está lá no passado, está lá atrás. E é isso que está mostrando a história. Então, é uma oposição à proposta de sacerdote Esdras, que queria que os estrangeiros e seus filhos fossem expulsos das terras de Judá. E a lei de Moisés proíbe. Aí tem aqui as leis, tal, né? E onde está escrito essa história em Esdras? Aqui, ó, Esdras 10, do 1 ao 3, Esdras 10, do 10 ao 12. Tá? Então, no próprio livro de Esdras 10, 15, mostra Jonatã se opondo ao Esdras, dizendo, você está errado. Não se sabe quem escreveu o livro de Ruth, mas é alguém que se revoltou com essa proposta de mandar o povo embora. E aí, então, vai escrever essa história, relembrando, olha, aconteceu isso, assim, assado, e aí a Ruth, ela é bisavó de Davi, o grande Davi, todo-poderoso Davi, ele vai falar, peraí, mas uma moabita é bisavó de Davi, como assim vai mandar os estrangeiros embora? Isso não é certo, né? Então é uma oposição aos poderosos que transformam o direito do pobre e necessitado em esmola. Então eles estavam acabando com uma série de coisas. Alguém nos dias de Esdras resolve escrever uma história dos tempos de juízes. Então veja, nós estamos aqui com uma história sendo escrita entre 1580 a 400, mil é aqui embaixo, uma história escrita em 458 e 445, falando de 1200, está relembrando uma história lá atrás. É isso que fala o livro de Ruth. Essas informações para pregar são importantíssimas. Aí as pessoas elas saem falando as coisas sem saber nada do que aconteceu lá para trás. Então, por isso a importância de ler livro, de estudar, para você não chegar lá na frente com afirmativas que às vezes nem tem na história. E aí a pessoa não sabe por quê? Porque ela não estudou, ela não buscou a informação. Então, quando alguém vai pregar, e aí ela começa a ler a palavra, ela escolhe, vamos ler Salmo 100.
Aí não fala nada do Salmo 100, já começa a dizer tudo que tem fôlego louve, vamos louvar, você tem que louvar, mas peraí, explica, pelo amor de Deus, por que foi escrito, quem escreveu, o que estava acontecendo. Essas coisas são importantes para a gente poder chamar de contextualizar. Como é que eu vou fazer da mesma maneira se eu não sei qual é a maneira? Só sei o que está escrito ali. É importantíssimo saber a parte cultural, a história, o que dizia a história, o que estava acontecendo. Não deixem isso para trás. Isso vai ajudar no acerto. Você vai errar menos na hora de ensinar a Bíblia para as pessoas. Que o que falta nos dias de hoje são pessoas que ensinem a palavra. Mas se eu não for buscar, se eu não for estudar, só com o joelho no chão, queridos, desculpa, não resolve. Não resolve. Joelho no chão é importante, extremamente importante, mas estudar também é muito importante. O livro de 1º e 2º Samuel. 1 Samuel trata da transição da administração dos juízes até o estabelecimento da monarquia. 2 Samuel descreve o reinado de Davi. Você vê que Davi o Davi ele vai ser ungido rei, mas ele não vai assumir o trono. Ele vai demorar muito tempo para poder assumir. Tá? Então, às vezes, Deus fala algo com a gente já quer que amanhã já aconteça. E as coisas não são assim. Tá? Por que o povo pediu um rei? Porque os juízes começaram a... no caso do Eli e seus filhos, os filhos de Eli eram terríveis. Tanto é que Deus levanta Samuel, e Samuel vai lá e profetiza contra a casa de Eli. Só que, da mesma forma, Samuel está ficando velho e os filhos dele também não são lá grande coisa. Então, o povo começa a pedir um rei para governar a nação. Eles precisavam de um líder, de uma administração, tanto civil como religiosa. Aí nós vamos ter aqui a história de Ana, né, a mãe de Samuel, que a mulher ora tanto que parece que está embriagada, que ela queria ter um filho, e aí Deus, então, dá um filho para ela, porque ela era severamente humilhada pela sua rival, e o marido nem ligava, aí até que Deus concede dar um filho para ela, e ela leva ele para ser criado pelo sacerdote. A punição de Deus contra a casa de Eli, Deus vai levantar o próprio Samuel, né? Os filhos de Eli eram terríveis, morre todo mundo, né? Samuel unge Saul como rei de Israel. O primeiro livro de Samuel termina com a morte de Saul. O segundo livro de Samuel trata do reinado de Davi. Condições em Israel quando Davi foi ungido rei. Aí começa o concerto davídico, circunstância de Davi, promessas de Davi, né? A sua casa, o seu trono, o seu reinado. Fala que o reinado de Davi seria para sempre. Estava falando de Jesus. Como foi cumprido? A casa, Israel continua existindo. Então, Deus continuou mantendo a sua promessa com Davi. O trono, Jesus foi o último da dinastia de Davi. O reino milenar com a volta de Cristo. Então, as promessas que Deus fez a Davi, todas elas serão cumpridas. Só falta agora Jesus voltar para reinar. Davi e Mefibosete. É traçado um paralelo do tratamento de Jesus e o pecador, né? O Davi, depois de um tempo, ele pergunta, não tem ninguém da casa de Jonas para que eu possa fazer uma benfeitoria? E aí vamos falar, tem Mefibosete. Então, Davi vai tratar com benignidade com a vida de Mefibosete. Então, é da mesma forma que Jesus trata o pecador. Nós não merecíamos a salvação, nós não éramos nada, e Jesus, então, nos amou ainda sendo pecadores. E ele nos tratou com grande misericórdia, porque a vida que temos, a paz que temos, é porque Jesus nos amou. O censo de Davi, todo Israel é disciplinado por causa do censo. Por que Davi resolve fazer um censo para contar quantos soldados ele tem de guerra, praticamente, né? Ou seja, o que está acontecendo? O povo tem hora que parece que se esquece que tem um Deus que é todo poderoso.
e aí começa a confiar na sua própria força, no seu próprio braço. E com isso vai fazer o censo e Deus vai castigar o povo. Tá? Significado do sacrifício de Davi: as ofertas eram holocausto, Cristo, nosso substituto, pacífica, Cristo é a paz e comunhão. Então, tudo retrata para Cristo, tá? A administração de Davi, a estrutura, a adoração era extremamente importante. A segurança, Davi montou umas ordens com guarda, Davi fez uma escala de sacerdote. Era um negócio bem organizado que Davi tinha montado, tá? A parte econômica, o Davi, ele administrava para o povo. Davi não administrava para si, Davi administrava pelo povo. Davi, ele é idolatrado até hoje porque ele governava para o povo, ele não governava só para si, ele governava para o povo. Por isso que a Bíblia diz, quando o justo governa, o povo se alegra. Agora, quando o ímpio está no poder, meu Jesus, ô Senhor da glória. Constituição doméstica, capturou Jerusalém, ou seja, a capital não era Jerusalém, tá? Davi vai lá e conquista esse lugar, e lá, então, ele vai governar de lá. Estabeleceu uma administração, atendeu às necessidades espirituais e morais do povo. Então, ele deu a parte espiritual, ele deu a questão moral, então foi um excelente governador. Significado do seu reino: Davi era o cara, simplesmente isso. Davi era o cara, irmão, no nosso linguajar. Os livros de 1º e 2º Reis. O Talmud acredita que foi Jeremias quem escreveu. O Talmud é tipo um dicionário de como interpretar o Antigo Testamento. Relata a história de Israel desde Salomão até o exílio babilônico. Como ou por que o reinado de Salomão cresceu? Vocês fazem ideia? O que acontece? Davi queria fazer o templo, mas aí Deus fala, não, tuas mãos estão manchadas de sangue. Davi era um homem de guerra, né? Matou muita gente. Aí ele falou, não, o teu filho vai construir. E o que Deus fez então? Deus deu sabedoria para Salomão, e com essa sabedoria, Deus também deu paz. Então, o reinado de Salomão, ele crescia porque Deus deu sabedoria e paz. Só que, com essa sabedoria, com essa paz também, é o que eu falo do relaxamento. Começou também a crescer a idolatria, começou a crescer muitas outras coisas indesejáveis. Salomão tinha um reino crescente, mas crescia tudo, inclusive os impostos, a injustiça, a ganância, a idolatria. Davi passa a coroa para Salomão e faz algumas recomendações. A construção do templo, Roboão começa dividindo o reino, guerras entre os dois reinos, vai ter muita guerra. Aí nós temos a história de Elias e Eliseu. Elias aparece do nada, nada. O maior profeta de Israel, você não sabe quem é a família dele. Só tem uma passagem que cita de onde ele vem, mas não tem história, não tem nada. Do nada apareceu o camarada como o bambambam dos profetas. Tá? Aí ele chama o Eliseu para acompanhar. Então, Eliseu é o moço de Elias por um tempo, vai aprendendo, e aí ele pede porção dobrada, tá? Tem crente que fica, Jesus, me dê porção dobrada, e acha que ele vai rodar mais, ele vai profetizar mais, mas a porção dobrada aqui, para que é? É para trabalhar mesmo, gente, vai trabalhar dobrado, e o Eliseu trabalhou dobrado, tudo que Elias fez, Eliseu fez em dobro, tá? É importante isso. Às vezes a pessoa pede porção dobrada, eu cansei de orar pedindo Deus me dê porção dobrada na minha vida, não sabia nem o que era isso, para que era. Eu achava que era para ser cheio do poder, então vou andar nas nuvens, pisando nas nuvens, nem vou pisar no chão. Não é nada disso, é para trabalhar, gente. Quanto mais poder, mais humilde a gente tem que ficar. Tá? O livro de 1ª e 2ª Crônicas, a tradição judaica diz que foi Esdra quem escreveu. O retorno dos remanescentes.
Nem todos os que foram, eles vão retornarem. Tá? Zorobabel retorna com a primeira leva, Esdras retorna com a segunda leva, e Neemias retorna com a terceira leva. Tá? Aí, nesse período agora, com o estabelecimento de novo, vai reedificar os muros e tal, começa um período chamado período sacerdotal. O que é esse período sacerdotal? O sacerdote agora ele tem muita força, tem muito poder, porque é ele que vai ditar as regras, ele vai ditar as normas, temos que ser assim, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Então vai ter um período que são os sacerdotes que governam, eles que sabem, eles que mandam. Comparação dos reinos. Reino do Norte, que é o reino de Israel, teve 19 reis, nenhum justo ou reto, e 19 dinastia. O que é 19 dinastia? 19 dinastias são quando o reino vai passando, fica na família, né? Não sai daquilo ali. Então, 9 gerações fica só naquela família ali. E detalhe, não teve no Reino do Norte nenhum, sequer um rei bom, não teve. No Reino do Norte só teve reis ruins. E o pior deles é o Acabe, tá? Com a Jezabel. O Reino do Sul, que é o Reino de Judá, vai ter 8 reis, e 8 reis justos, e 5 lideram o reavivamento. Então, o que acontece? Eles vão experimentar períodos de reavivamento, de fortalecimento espiritual. E a gente tem algumas histórias, assim, eu sempre gostava muito de ler essas histórias o rei vai lá, derruba os altares, começa o negócio, aquele reavivamento, aquele poder de Deus novamente agindo. Então, eu gosto muito dessas passagens. Por que razão Judá sobreviveu mais que Israel? Ou seja, o Reino do Sul sobreviveu mais tempo do que o do Norte, porque o do Norte era muito mais idólatra. O Reino do Sul também tinha, mas de tempos em tempos havia uma alternância, né? Então, Deus levantava reis bons no meio do povo. Era mais leal, menos idólatra, sempre buscando o reavivamento e a influência dos profetas nos reinos. Então, os reinos ouviam muitos profetas nesse período também, né? Antes dos profetas se corromperem. Depois vai se corromper rei, vai se corromper profeta, vai se corromper sacerdote, vai se corromper tudo. Basta você ver que quando Jesus vem, o sumo sacerdote, nem da tribo de Levi o cara é. O cara comprou o sumo sacerdote. Ele está lá comprado, um impostor, né? Então, a coisa está muito brava. O livro de Esdras. O livro registra o retorno de Judá da Babilônia para Jerusalém, a partir do decreto de Ciro. Nem todos os judeus quiseram retornar a Jerusalém. É claro, depois de 70 anos, está todo mundo já praticamente estabelecido no local, né? No período do exílio, a geração que foi para a Babilônia morre, e quem vai voltar vai ser seus filhos e os netos. Quem retorna é outra geração, com outra cabeça e com outra cultura. A Babilônia nasce, na Babilônia vai nascer a sinagoga, já ouviram falar, né? A sinagoga. Como é que nasce a sinagoga? O que é a sinagoga? A sinagoga seria uma casa de estudo, uma casa de oração, propriamente dito. Por quê? Porque o povo perdeu o templo, o povo não tem mais local de sacrifício, o povo perdeu a nacionalidade, né? Não tem mais o seu país, o povo perdeu o templo, não tem mais a sua religião, o povo não tinha mais aquela coisa de local de adoração, aquele crente, irmão, graças a Deus que estamos na casa de Deus. O povo de Judá, de Israel, era assim também, até ir para o exílio. Aí, quando chega no exílio, e agora? Não tem mais casa de Deus, não tem mais casa de oração. O que a gente vai fazer? Montaram uma casinha, e nessa casinha chamaram ela de sinagoga, e nessa sinagoga, então, passa-se a ensinar novamente os costumes judaicos,
a sua religião. Então, a sinagoga seria uma mini biblioteca com culto, com ensinamento bíblico, com escola de ensinamento bíblico, um local de oração com local de adoração. Era para isso, tá? Nesse período aí, o povo não tinha mais local para fazer o sacrifício, mas pelo menos eles poderiam estudar a palavra. Tudo bem? Tá claro? Todo mundo entendeu? O decreto de Ciro para retorno de Jerusalém. Quem era Ciro? O Ciro é o imperador persa que vai vencer o Nabucodonosor, tá? Quem são os persas hoje? Povo valente, hein? Tem um povo aí que é muito valente, não tem medo de ninguém, é porque eles, no passado, eles foram os persas, é o Irã. Já viu o Irã comprando briga, comprando guerra, não sei o quê, querendo arrumar confusão? É porque, no passado, eles já foram um grande império, que era o Império Persa. O livro de Neemias registra a reconstrução dos muros de Jerusalém. Jerusalém era que cidade antes de ser conquistada por Davi? Alguém sabe? Jerusalém. O nome da cidade de Jerusalém, antes de Davi tomá-la, era Jebus, tá? Está registrado lá em 2 Samuel 5, do 6 ao 7. 21 anos para a reconstrução do templo foi o que levou o povo para reconstruir o templo, reconstruir um templozinho mais simples, tá? Inclusive, é nesse período que o povo dá uma desanimada na hora de reconstruir, porque sabiam que não estava aquele templo suntuoso como era o do Edir Macedo, ou não, digo, como era o de Salomão. E aí, então, Deus vai levantar o profeta Ageu para profetizar e dizer, olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Tem a ver com a reconstrução do segundo templo, essa passagem de Ageu, tá bom? E é isso aí. Por hoje é só, pessoal. Deus abençoe. Se alguém tiver dúvida, fale agora ou cale-se para